Bom, hoje eu vim apresentar meu seminário de português. O livro que eu peguei foi Fala Sério, Professor, da Thalita Rebouças. Esse livro foi publicado em 2007 pela editora Rô. A Thalita Rebouças, ela nasceu em 1974, na cidade de Rio de Janeiro, e desde pequena ela gostava muito de ler e escrever, então ela decidiu que queria fazer uma faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo, ela também acabou descobrindo que ela amava escrever. E hoje em dia ela é escritora e jornalista. Ela tem várias coleções de livros e uma que foi a que eu li é Fala Sério. E atualmente ela tem 43 anos e continua morando em Rio de Janeiro. Eu vou contar agora sobre os personagens principais do meu livro. A Malu, que é uma das personagens principais, ela basicamente narra a história, porque o livro também fala sobre ela, a maior parte do livro fala sobre ela, e ela conta sobre a época escolar dela, as coisas que ela passou, as amizades, e ela é uma menina bem extrovertida, que ama estar com os amigos, e ela é bem querida, assim, no livro. A mãe de Malu, que ela era um pouco chata, porque ela exigia bastante da Malu, ela queria sempre que ela tivesse uma boa aparência, e a Malu não ligava muito para essas coisas. E também a melhor amiga de Malu, que era a Alice. A Alice, ela sempre foi uma menina bem diferente, assim, ela não se importava muito com as coisas, ela gostava mesmo de aproveitar e tudo mais. E elas se conheceram no primeiro ano de escola, aos 3 aninhos, e desde então elas sempre foram grudadas. A história se passa na maior parte do tempo na escola e algumas partes no apartamento de Malu. Agora eu vou falar o resumo. Tudo começa com a Malu, aos seus 22 anos, dividindo um apartamento com 2 colegas de quarto, que é a Benê e a Elo. Ela já estava fazendo faculdade e ela estava bem feliz com o que ela estava fazendo. Só que existia meio que um atrito entre elas, é que elas sempre foram muito bagunceiras e o apartamento era uma sujeira só e nenhuma nunca tipo organizava o quarto ou tentava limpar, sempre estava tudo jogado. Até que um dia a mãe da Malu foi visitar ela e viu que tava tudo muito sujo e falou que ela era para elas se organizarem, tentarem limpar aquilo porque tava parecendo um chiqueiro. Aí a Malu começou a impor regras e pedir para que todas elas sempre arrumassem o quarto, lavassem a louça, fizessem essas tarefas básicas. Até que um dia elas falaram pra a Elo e a Benê, falaram pra Malu que ela tava muito cheia, tava incomodando essa coisa de ficar sempre arrumando as coisas e que a Malu tava parecendo um professor que elas tiveram, que sempre pedia para ter menos material na mesa, que a mochila sempre tivesse fechada aí atrás da cadeira. Ele era bem assim chato nessa questão. E a Malu começou a dar risada e começou a falar sobre os professores, já que as amigas entraram no assunto de professores. Nesse livro fala muito sobre professor, é dos 3 anos de idade dela até os 17 anos, e são vários professores, e também a parte da faculdade dos 17 aos 22 anos, 17, 18, 22 anos, né? Então eu vou citar alguns dos meus professores favoritos que ela teve e as histórias favoritas que ela contou. A primeira história é quando ela conheceu a Alice, que foi aos 3 anos de idade, que a mãe dela tava com muita dó de deixar a Malu na escola porque ela tinha medo que alguma coisa acontecesse. E a Malu tava muito feliz porque ela ia poder conhecer gente nova, sei lá, ela ia sair de casa. E aí a Malu, logo na entrada, conheceu a Alice, que pediu pra ser a melhor amiga dela, e desde lá elas não se desgrudaram mais. Bom, a minha próxima história que eu gostei bastante foi quando ela tinha 12 anos e que ela decidiu que queria pintar o cabelo. Só que ela se esqueceu que a tinta que pinta o cabelo, se tu não bota uma proteção no corpo e tal, acaba manchando o corpo, e manchou e deu muito errado e enfim, foi bem triste, mas ela queria muito ficar parecida com uma professora que ela tinha, que eu acho que era de geografia, que ela achava muito bonita e que ela queria ter o mesmo tom de cabelo, mas acabou dando errado.
E também teve uma história nos 16, 17 anos dela, que ela conheceu um professor de matemática, que ela ficou extremamente apaixonada por ele, queria namorar ele, só que ele era mais velho e tudo mais, e ela gostava de homens mais velhos. Então ela foi falar pra professora dela, que eu não me lembro o nome, que deu um conselho pra ela, falando que não era pra ela correr agora atrás de namorado, porque ainda é fase de estudos e tudo mais, e que ia complicar a vida dela se ela arranjasse algum namorado. Ela ficou bem decepcionada com o que a professora falou e decidiu largar de mão tudo isso. No ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ela fez bastante viagens com os amigos, principalmente quando ela foi pra praia, curtiu o carnaval em Floripa. E ela aprendeu a andar de prancha e tudo mais nessas férias. E na volta às aulas, ela conheceu uma professora bem diferente que fez ela e a turma dela verem que não, que tipo, tá no terceiro ano não é questão, não é tu já ser adulto, sabe? Porque eles chegaram lá achando que já sabiam de tudo, que terceiro ano só ia ser um ano que não, sabe, não ia fazer diferença na vida deles, e a professora mostrou que realmente eles não sabiam de nada. E a Malu, no final do livro, fala que ela tá muito feliz aos 22 anos dela, fazendo a faculdade que ela gosta, ela alcançou os sonhos dela, e também fala que uma coisa que ela deixou de ter falado muitas vezes para os professores, e que se ela tivesse a oportunidade de falar hoje em dia, seria um muito obrigado, porque foram eles que realmente criaram a Malu que ela é hoje. A minha opinião sobre o livro, eu gostei bastante do livro, eu achei bem legal. Quando eu já vi essa capa, e quando eu vi a capa, eu não simpatizei muito, achei que ia ser meio chato, mas é bem legal o livro, eu gostei. E não é nenhuma história cansativa, porque a cada capítulo conta uma nova história da vida dela, o que acaba sendo bem legal. É isso, foi esse meu seminário.